Eu saúdo a todos com a graça e a paz bendita que vem do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, abramos as nossas Bíblias hoje, excepcionalmente, em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos hoje, excepcionalmente, interromper a exposição que temos feito em Atos e nos debruçar sobre o texto de Colossenses 1. Colossenses 1, eu lerei dos versos 13 até o verso de número 23. Aliás, eu vou ler a partir do final do verso 11 até o verso de número 23, mas nós vamos expor, pela graça do Senhor, apenas os versos 21 a 23. Peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim, final do versículo 11: com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Meus queridos, oremos mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe nesta exposição. Bendito Deus e Pai, ouve o nosso clamor mais uma vez, Senhor. Oramos porque somos necessitados, suplicamos, repetimos os pedidos, especialmente neste momento da pregação, porque nós carecemos totalmente de Ti, Senhor, e de Teu bendito Filho, e da ação do Espírito em nós, para aclarar as mentes, para nos fazer enxergar a preciosidade em Cristo Jesus. Ó Senhor, abre os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento, alarga a nossa visão, Senhor, para que contemplemos a bendita obra do Senhor em Cristo e para nos alicerçarmos, nos firmarmos nele. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Você já brigou com alguém? Quando isso acontece, a depender do nível de relacionamento que nós tenhamos com a pessoa, isso afeta mais ou menos o nosso dia a dia, não é verdade? Se essa pessoa ela não é tão próxima nossa,
nós lembramos, aquilo causa um mal-estar, mas a nossa vida continua. Mas se essa pessoa é uma pessoa próxima, ainda que ela não esteja do seu lado durante o dia, seu dia é completamente outro. Não é verdade? E isso só passa, esse mal-estar, essa falta de paz, só passa quando há reconciliação. Quando a roupa suja é lavada, quando tudo é colocado de forma franca, os pensamentos, as intenções do coração são colocados de forma francas e honestas, e então ali há pedido de perdão, reconhecimento de perdão, e também não somente isso, mas uma concessão do perdão. Essas duas coisas caracterizam a reconciliação. Não somente alguém pedindo perdão, mas o outro dizendo: eu te perdoo. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque esse texto nos mostra exatamente a obra maior de reconciliação que um ser humano pode experimentar. Eu disse que no início, a depender do grau de relacionamento com que nós tenhamos com a pessoa que temos alguma rixa, alguma divergência, isso afeta mais a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E a pessoa com quem aqui Paulo fala que nos reconciliamos é o Senhor Deus Pai. Como você tem olhado para esta obra? Como você deve olhar para esta obra? Como você deve olhar para aquilo que você era antes desta obra? Como você deve olhar para quem você é hoje e o que você hoje pode usufruir diante dessa obra? E como você hoje deve agir e viver uma vez que você está preso ao Senhor? É sobre isso que Paulo fala nesse texto. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que o crente também era alguém separado e inimigo de Deus. É isso que Paulo diz. Vós outros também, que outrora erais estranhos inimigos. O crente também já foi alguém separado e inimigo de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, nós vemos que embora isso tenha acontecido, Deus reconciliou consigo mesmo os crentes para sempre. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E em último e terceiro lugar, nós vemos que os crentes, eles permanecerão na fé. Eles se esforçarão para permanecer. Vamos por partes, meus irmãos. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que o crente também já foi alguém separado, inimigo de Deus. Perceba que Paulo, eu li do final do verso 11 até o verso 23, para que nós entendamos em que contexto o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando da obra de reconciliação que o Pai operou em Cristo, reconciliando consigo mesmo toda a criação, restaurando toda a criação. Vocês percebem isso nos versos anteriores? Como ele, no verso 20, diz: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliado-se consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus ou sobre a terra. Então, o Pai aqui está mostrando como ele reconcilia por meio de Cristo tudo que ele criou, resgatando da perdição do pecado, do efeito e da consequência do pecado nesse mundo. Então veja como o apóstolo Paulo, ele nos lembra inclusive Gênesis. Lá em Gênesis nós vemos como Deus criou tudo, de forma muito perfeita, mas no final, ele criou o ser humano para mostrar que ele é a pérola de toda a criação. Não há nada igual ao ser humano. Nele o Senhor Deus colocou a sua imagem para se relacionar de forma perfeita e amorosa com o homem.
Ele é a pérola, então, da criação. E foi exatamente também o homem que se afastou de Deus. Então Paulo, ele fala que Deus reconciliou consigo mesmo tudo, de uma forma geral. Mas agora ele se volta de uma forma especial ao homem, porque o homem é especial diante da criação. E ele aponta para os Colossenses e dizia a vós outros também. É como se ele dissesse: Deus reconciliou tudo, inclusive vocês. Inclusive vocês. Vocês eram separados de Deus. Vocês eram estranhos, alheios, totalmente estranhos. Você sabe que é uma pessoa estranha? Uma pessoa estranha é alguém com quem você serve um copo de água, você dá aquela ajuda que ela necessita, você é educado com aquela pessoa, mas você não conta os seus segredos para ela. Você não compartilha com ela daquilo que você tem vivido no seu lar, no dia a dia, porque ela é simplesmente uma pessoa estranha. E é exatamente isso que fala Provérbios 14:10, o coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Alegrias, planos e tudo mais, nós compartilhamos com pessoas escolhidas, selecionadas, pessoas com quem nós temos um vínculo, conhecem a nossa história. É com elas que nós abrimos o nosso coração. Elas não são estranhas, mas aqueles que são estranhos não conhecem essas coisas. O apóstolo Paulo diz: vocês eram estranhos a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Adão e Eva pecaram, eles se tornaram estranhos. A relação deles com Deus foi quebrada. Já havia desconfiança, eles se esconderam de Deus. Não havia mais essa franca relação de amor. Eles eram estranhos. E assim também todo o restante da criação. Todo o restante da humanidade se tornou estranho. E nós devemos entender por isso, estranho no sentido de ser estranho às promessas de Deus e estranho também ao povo de Deus. Desde o Éden, o Senhor Deus lança promessas. A primeira delas foi que viria o descendente para esmagar a cabeça da serpente. E esse descendente, nós sabemos, é o Senhor Jesus. E de lá, então, nós vemos que em Noé, o Senhor Deus faz promessas. Noé é aquele que vai livrar a sua família da grande destruição que Deus irá enviar com o dilúvio. E Noé aponta para Cristo. Noé é o pregador da justiça. Ele é o prometido em Noé. Cristo é o prometido em Noé. Cristo é aquele também que é o grande patriarca, muito maior do que Abraão, que tem um grande povo. E ele também é o grande rei. Davi era uma figura dele. Ele é o grande rei, não somente um homem justo, mas ele é sem pecado. Ele é um rei humano e divino. Essas eram promessas acerca de Cristo. Paulo fala sobre isso lá em Efésios 2:11, abra sua Bíblia lá. Efésios 2:11, diz a palavra: portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de circuncisão, por aqueles que se titulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados, alheios. Veja, é o mesmo que ele fala lá em Colossenses. Estranhos às alianças da promessa. Simplesmente, Paulo diz, vocês não sabiam de nada dos planos de Deus, especialmente sobre Jesus, o Salvador. Vocês não conheciam nada dessa intimidade de Deus que Ele revelava para o seu povo. Vocês eram estranhos. Mas não somente isso, estranho a as alianças da promessa, estranho também ao povo. Paulo diz aqui ainda no verso 12, separados da comunidade de Israel. Separados daqueles que Deus
coloca como um povo para que ali haja uma vida comum, para que ali laços de amizade sejam estabelecidos, de relacionamentos santos, uma santa comunidade com laços de irmandade. Vocês também, Paulo diz, vocês eram estranhos a tudo isso, vocês não sabiam, simplesmente vocês não sabiam o que era isso, o valor disso, vocês não participavam disso, vocês eram estranhos a tudo isso. Ora, meus irmãos, o efeito disso é que eles não tinham esperança. Paulo diz ainda em Efésios 2,11, naquele tempo estavam escritos Efésios 2,12, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estavam estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, sem Deus no mundo. Era tudo isso que o povo de Deus era. E juntamente com o povo de Deus, os outros ímpios. É isso que Paulo fala, nós lemos na liturgia, fazendo a vontade da carne, no verso 3, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Estranhos a tudo isso. E toda essa estranheza gera falsa esperança, ou nenhuma esperança no mundo. Você sabe o que é dar uma falsa esperança a uma criança? Prometa alguma coisa a ela, e se você não for cumprir, você irá ver a frustração dela. Você irá ver que ela criou expectativas, fez planos, imaginou, e no final você diz, não, eu não vou fazer isso. Você irá ver o semblante dela como cai. É uma criança, mas nós vemos ali um protótipo daquilo que acontece quando alguém não tem esperança alguma. Simplesmente há tristeza e abatimento. É isso que Paulo diz, porque vocês eram estranhos a Deus, às alianças da promessa, estranhos ao povo de Deus, vocês não tinham esperança, vocês eram miseráveis. Ora, irmãos, o crente já foi alguém estranho a Deus, mas não somente estranho, inimigo. É isso que Paulo continua dizendo no verso 21 de Colossenses 1. Inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. E inimigo aqui ele quer dizer de duas formas. No sentido ativo, ou seja, vocês odiavam a Deus. E é isso que Paulo fala lá em Romanos 8,7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Todo aquele que estava sem Cristo, e Paulo está falando também com os colossenses, vocês antes, que estavam alheios a tudo isso, vocês não somente eram estranhos, mas vocês eram inimigos, vocês odiavam a Deus, a lei dele, mas não somente isso, Deus odiava vocês também. Em João 3,36, diz o texto, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Paulo diz, vocês eram inimigos, Colossenses, inimigos de Deus. Vocês não somente odiavam a Deus, vocês não somente tinham ira para com Deus, mas Deus também odiava vocês. E perceba que isso não era uma mera coisa, porque Paulo diz no entendimento pelas vossas obras malignas, no coração. Às vezes nós falamos do coração como algo meramente sentimental, mas o coração das Escrituras é algo que fala da sede, onde existem ali as decisões da vida, é a nossa mentalidade, é o mais profundo dos nossos pressupostos, é aquilo que guia, é o leme que guia a nossa vida, é o coração.
Provérbios diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, de onde procede as fontes da vida, de onde procede as decisões, a força e o vigor é o coração, é o entendimento. E Paulo diz, vocês eram estranhos, inimigos no entendimento, vocês eram estranhos e inimigos de coração, como se dissesse de carteirinha contra Deus. Os motivos dos ímpios não virem a igreja, não quererem o evangelho, o real e principal motivo não é porque tem pecador na igreja, é porque eles odeiam a Deus. Não faz sentido. Os pressupostos que estão ali, no entendimento deles, é inimizade e estranheza. Paulo diz, vocês eram assim. Vocês eram assim. E isso não ficava apenas na mente, no coração. Ele diz, pelas vossas modas malignas. O instrumento, o corpo que Deus deu ao homem, para que ele obedecesse à lei, para que ele servisse ao Senhor ali no jardim, para que ele trabalhasse para Deus e obedecesse em tudo, os membros, o corpo, o homem usa para pecar contra o próprio Deus, pelas vossas obras malignas. A inimizade e a estranheza, ela não fica na mente, ela é materializada, ela é externada. E Paulo diz, vocês fizeram isso, vocês viviam assim. Ora, meus irmãos, não só os ímpios vivem assim, mas nós vivíamos também. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando para os crentes de Colossos. Vocês outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Porém, o texto não para. Ele continua no verso 22, onde diz, agora porém, todavia, é um porém semelhante ao porém de Efésios 1, onde Paulo, em Efésios 2, onde Paulo diz, ele vos deu vida, ele fala, estão vós mortos em vossos delitos e pecados, então ele fala de toda a desgraça que aqueles irmãos experimentavam, mas no verso 4 ele diz, mais Deus, você seguia um curso dos principais e potestades deste mundo, mais Deus. Assim também Paulo diz agora no verso 22, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quem nos reconciliou? E com quem fomos reconciliados? E mediante quem fomos reconciliados? A resposta está no texto que nós lemos antes. Desde o verso 12, Paulo está falando daquilo que o Pai faz. Ele diz no verso 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E daí em diante ele diz, ele vos libertou no império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E daí Paulo, ele começa a descrever a obra do Pai. E ele chega então na reconciliação. Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mas da carne de quem? Da carne do Filho. No verso 20 ele diz que reconciliou consigo mesmo todas as coisas. O Pai foi até os crentes para que reconciliasse os crentes com Ele mesmo. Quem éramos nós? Inimigos, estranhos, odiadores. Nós pecamos, mas o Pai vai. Ele diz, vos reconciliou. Ele é o autor da reconciliação.
E Ele nos fez íntimos dele. Ele mudou a nossa mente. Ele tirou a inimizade que está no coração. E Ele reconciliou. A paz, então, entre Deus e o homem veio por meio de uma guerra. Sim, a paz que aqui está esboçada no texto que Paulo fala, Deus nos reconciliou, veio através de uma guerra, a guerra na cruz, onde ali o próprio Pai se voltou todas as suas armas e os seus canhões contra o seu próprio Filho, para que houvesse reconciliação entre o Pai e nós. E Ele mirou no seu Filho, e Ele atirou no seu Filho, e daí houve paz. Vocês lembram de Jonas? O mar só se acalmou quando Jonas foi lançado nele. Muito mais, só houve paz e calmaria e reconciliação quando o filho foi alvejado pela ira do Pai, por causa da nossa inimizade. E o Pai então nos reconciliou com Ele, porque era somente assim que os crentes poderiam ser entregues ao Filho. Perceba que o texto diz: agora Ele, o Pai, nos reconciliou no corpo da carne de seu Filho, mediante a morte dele, para apresentar-vos perante Ele. Quem é Ele? Para apresentar-nos perante o seu Filho. Você percebe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o Pai, a semelhança de Adão, que ele criou para se relacionar de forma perfeita e amorosa com ele, ele criou o homem segundo a sua imagem. Ele é Deus e criou o homem segundo a sua imagem para se reconciliar com ele, para viver para ele. Mas o homem pecou. E agora Deus está dizendo que desde o início, desde antes disso, a intenção dele era apresentar-nos a Deus, o Filho. Mas ele não podia fazer isso sem tirar o pecado. Ele não podia entregar ao seu Filho pecadores que amassem o pecado. Ele não podia entregar ao seu Filho inimigos que iriam matá-lo. Ele não podia entregar ao seu Filho seres humanos que fossem impuros. Ele precisava restaurar essa imagem para apresentar ao seu Filho esses. Você percebe? Desde o princípio, o Pai escolheu alguns para dar de presente ao seu Filho. Esse presente são os crentes. Você já ouviu a expressão presente de grego? De certa forma, nós somos um presente de grego para o Senhor Jesus, mas Ele valoriza isso. Apesar de sermos fracos, somos santificados e reconciliados. Esse presente não vai sujo, ele não vai quebrado, ele vai restaurado para entregar ao seu Filho. Ora, meus irmãos, desde o princípio, o propósito do Pai era entregar os crentes para o seu Filho, era entregar homens para o seu Filho. E o pecado não pôde impedir isso. Ele teve que restaurar, ele teve que operar a reconciliação, mas ele operou, e ele irá entregar. É isso que o Senhor está dizendo. Ele vos reconciliou para vos apresentar, quando ele voltar, perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele irá fazer isso, não importa o que acontecer. Era o plano dele antes, e ele irá consumar este plano.
Nada, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi isso que nós cantamos. O apóstolo Paulo diz em outro lugar, e nós lemos isso na liturgia: pois eu sei que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Ele vos reconciliou e ele vos apresentará o seu Filho como presente. Ora, meus irmãos, não há como mudar isso. Não há de forma alguma como mudar isso. Paulo diz: vocês serão apresentados ao Filho, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, ou seja, sem pecado, sem culpa, sem culpa alguma, nem de pecados que já foram cometidos, nem de pecados que estão sendo cometidos, nem de pecados que serão cometidos, não há culpa alguma. Inculpáveis. E ele diz no final: irrepreensíveis, livres de qualquer correção. Sim, é verdade que nós, os crentes, também já foram estranhos e inimigos de Deus. Mas em segundo lugar, nós acabamos de ver como o Pai reconciliou os crentes consigo mesmo. Isso é impossível que mude. Não há nada que possa impedir o crente de ser apresentado ao seu Filho. Nada, nada do que ele fizer, nada em absoluto, nada do que ele fizer daqui para frente irá impedir que o Pai o apresente ao Filho. Nada. Seja lá como for, seja lá o que for que ele faça, nada irá impedi-lo de ser apresentado ao Filho. Ele pode descansar nisso. E você talvez pergunte: mas como assim? Ele pode agora viver de qualquer forma? O apóstolo Paulo sabia que nós pensaríamos isso. E é por isso que, em terceiro e último lugar, nós vemos aqui que os crentes eles se esforçarão em permanecer na fé. É isso que Paulo continua aqui no verso 23. Há uma condição nesta operação da reconciliação. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se a questão não é se o crente ele será apresentado a Cristo no final. A questão é se ele verdadeiramente foi reconciliado com o Pai. Porque se ele de fato foi, ele então agora irá expressar isso. Da mesma maneira que havia inimizade no seu coração, pelas suas obras malignas, agora reconciliado, há amizade em seu coração e as suas obras serão benignas. É uma mudança e é um desejo sincero e que o leva a obedecer, a procurar saber o que é que agrada ao Senhor. Ora, meus irmãos, essa obra de perseverança, ela, por um lado, é da parte de Deus. Perceba, Deus opera, Ele é o único autor da reconciliação. Ele é o único autor, mas essa obra de permanência na fé, ela é obra também de Deus. Não unicamente como a reconciliação, mas ela também de Deus. Paulo fala em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. João 10, 27 a 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Perceba como o Filho recebe, ele já recebeu aqueles que o Pai reconciliou. Ele disse: das minhas mãos ninguém vai tirar.
Ele faz com que os crentes permaneçam. A obra de perseverança cristã é uma obra de Deus também. O crente, então, ele nunca perderá a salvação, independente do que ele faça. Mas a obra de permanecer na fé também é do cristão. Também é do cristão. É isso que Paulo diz: se é que permaneceis na fé, se é que vocês estão permanecendo, se é que vocês estão exercitando durante a sua caminhada esse cada vez mais alicerçar na fé, fincar. Vocês sabem muito bem que para erigir um edifício é preciso antes um trabalho no solo. É como uma árvore, por exemplo. Você planta uma árvore e por um tempo você olha e parece que não está acontecendo nada. Mas as raízes estão sendo fincadas. E depois, quando a árvore vem, já há raízes ali, fazendo com que ela fique firme. Um edifício tem fundamentos lá nas profundezas. E é isso que faz com que ele fique de pé. O apóstolo Paulo diz: vocês permaneçam. Vocês devem permanecer. Vocês devem se esforçar para ficarem alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Falsos mestres ali estavam ensinando várias coisas, e o apóstolo Paulo tomou conhecimento disso pela boca de Epafrodito, aquele que trabalhava naquela igreja, ensinando que eles precisavam guardar coisas, festas da antiga aliança, circuncisão e outras coisas mais, de forma sorrateira, se intrometendo naquela igreja, com um falso ensino, para que eles colocassem a sua esperança e o seu alicerce não em Cristo, mas em outra coisa que não Cristo. E Paulo aqui já está falando para eles: olha, vocês precisam permanecer. Vocês foram reconciliados, então vocês precisam permanecer no evangelho que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu me tornei ministro. Ora, meus irmãos, em primeiro lugar nós vimos que os crentes já foram estranhos e inimigos de Deus também no passado. Em segundo lugar, porém, Deus os reconciliou e não há nada que mude isso. Em terceiro lugar, nós acabamos de ver que os crentes irão se esforçar por permanecer na fé. Que aplicações nós podemos trazer para a nossa vida? O que Deus requer de nós ao ouvir esta pregação? O que você deve anotar no coração e refletir durante a semana, para que mude de fato a sua vida, e essa não seja mais uma mensagem que você ouça e entre para o histórico de sermões da sua vida, mas a sua vida continue da mesma maneira? Em primeiro lugar, é impossível que nós, ao sermos reconciliados com o Pai, não nos importemos com a reconciliação com aquele com quem temos divergências. Vocês lembram que o de João diz? Se aquele que não ama, se você não consegue amar aquele que você vê, como você amará aquele a quem você não vê? Aquele que experimentou essa reconciliação busca e vive em busca de ter paz com os outros. Não é isso que Paulo diz? Esforçai-vos para que no que depender de vós tenha paz com todos. E essa reconciliação, meus irmãos, ela é uma via de mão dupla. Assim como o Pai, Ele nos buscou
para que houvesse reconciliação, e então Ele mudou a nossa mentalidade e nos fez enxergar o nosso pecado e nos fez pedir perdão, e depois Ele então diz: eu te perdoo. É inclusive isso que nós experimentamos no culto. No culto a Deus, nós pedimos perdão ao Pai, nós refletimos naquilo que fizemos durante a semana e pedimos perdão ao Pai por aquilo que cometemos. E Ele profere perdão, dizendo: eu perdoo vocês. Está esquecido, está zerada a nossa relação, está livre, limpa, descanse. Da mesma maneira, é isso que deve acontecer com aqueles com quem temos relacionamentos quebrados. Você tem buscado a prática de se reconciliar com aqueles com quem você sabe que não há paz? A tua consciência fica pesando. Lembra que vimos no início do sermão, quando não há paz, as coisas ficam pesadas, especialmente quando são pessoas próximas. Mas se não é alguém próximo, mas é um irmão, de toda forma é alguém a quem estamos unidos, embora nós não vejamos todos os dias, nem mesmo todos os meses. Ora, meus irmãos, se experimentamos essa reconciliação com o Pai, nós então iremos buscar, ou devemos buscar, reconciliação com o nosso próximo. Pedir perdão, e então só haverá reconciliação quando então a outra parte disser: eu te perdoo. Às vezes as pessoas dizem: não, eu já estou bem, já está tudo resolvido, mas a outra parte não disse: eu te perdoo. Então não há reconciliação. Paulo diz: no que depender de vós, tenha paz com todos. Busque, mas há um limite. Às vezes buscamos a reconciliação, mas a outra parte não quer. Entregamos a Deus. Mas isso deve continuar pesando até que haja paz. Em segundo lugar, você tem permanecido na fé? Você tem se esforçado para continuar nessa esperança do Evangelho? Meus irmãos, o pecado é terrível. Vocês lembram do que diz em Isaías? Os meus ouvidos não estão surdos. O meu braço não está encurtado. Não há problema em mim, diz o Senhor. Mas os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o pecado então vai calciferando, vai petrificando o nosso coração. E quando menos esperamos, já nos afastamos dessa esperança do Evangelho. Ainda que continuemos vindo ao culto. Por vezes os crentes já experimentam estranheza. Como você tem cantado ao Senhor? Você reflete nas verdades que saem dos seus lábios? Ou você está estranho a elas? Você reflete naquilo que está sendo lido? Sim, é verdade, é difícil, inclusive aqueles que têm filhos pequenos, eles não conseguem ficar 100% ali focados. É a nossa lida, é o nosso dever cuidar deles, o Senhor Deus dá graça, mas naquilo que depende, segundo a nossa responsabilidade, nós devemos então buscar, não nos afastar, permanecer. Como tem sido o culto para você? Você tem sido indiferente a ele? Por vezes, meus irmãos, nós cantamos verdades jubilantes no culto.
mas cantamos como se fossem coisas tão frias, tão frugais. Cantamos hoje, inclusive, aqui. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Como isso deve rejuvenescer a nossa alma. Como você tem estado no culto? Você tem buscado permanecer na fé? Ou você já está no modo automático em que o seu coração, você não consegue mais buscar uma santidade maior? E continuar neste caminho. Ainda que tenhamos sido reconciliados com o Pai, nada nos afastará disso. Mas aquele que foi reconciliado se esforçará. Na verdade, é porque nada nos afastará disso que então o reconciliado irá se esforçar. Em terceiro e último lugar, você tem sido consolado? Você tem descansado no Evangelho? Por vezes a nossa alma anda tão frenética para fazer coisas e não conseguimos descansar numa verdade tão gloriosa de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos reconciliou e Ele certamente nos apresentará ao Pai. Sim, meus irmãos, nós passamos por problemas na vida. Eu não estou aqui dizendo que você deve não ligar para isso, nós já aplicamos acerca desse ponto. A questão é que por mais problemas e dificuldades que passemos na nossa vida, o que é que te sustenta? É o Senhor? É que Ele te reconciliou? Então descanse. Console a tua alma nisso. Viva, experimente aquilo que nós cantamos, nada nos separará, nada, nada, nada. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quantas coisas tiram a nossa paz e a nossa alegria no Senhor. Quantas coisas. O Pai vos reconciliou e Ele vos apresentará perante Ele, santos, sem pecado. Não há nenhum pecado que não será vencido. Inculpáveis, sem culpa alguma, irrepreensíveis. Que isso console nosso coração. Que isso nos leve a obedecer ao Evangelho de forma voluntária, a fincar as nossas raízes, inclusive na igreja, alicerçados. Há um salmo que fala que o povo será feito coluna do Senhor. Seja uma coluna alicerçada. Que o Senhor nos abençoe. Amém.